E agora sim, vamos começar o primeiro painel do período da tarde. O tema é aspectos jurídico-regulatórios da utilização de fontes alternativas. Quem vai moderar esse painel é a diretora da AEGEA, Lucilane Medeiros. Vem para cá, Lucilane. Fique à vontade. Peço para que todos vão sentando aqui na ordem, por favor. Os painelistas Alexandre Anderaus, superintendente adjunto de regulação de saneamento básico da Agência Nacional de Águas. Bem-vindo. Convido o sócio de infraestrutura e energia do escritório Machado Meyer, Rafael Vanzella. Convido também Mariana Campos, sócia do escritório M Campos Law. E, finalmente, o diretor-geral da AGESAN Rio Grande do Sul e presidente da Abrasan, Demétrios Gonzalez. Bom painel a todos. Boa tarde a todos. Com grande satisfação e alegria, estou aqui hoje moderando esse painel com pessoas especialistas do setor de saneamento. É uma honra, agradeço à ABICOM pelo convite, por estar aqui, e por um tema tão importante para o setor de saneamento, né? Falar um pouquinho de fonte alternativa, falar de soluções alternativas, são temas que eles dialogam com a universalização dos serviços. E acho que, brevemente, eu vou fazer uma introdução, depois a gente trabalha com uma pergunta para cada um, e quem tiver perguntas também podem fazer, e aí você me apoia pegando as perguntas depois. Bom, falando dos aspectos jurídicos regulatórios da utilização de fontes alternativas, quando a gente pensa nisso, a gente encontra alguns conceitos importantes para serem discutidos, né? O primeiro deles é a sustentabilidade econômico-financeira de um projeto. Então, como que eu trago, utilizando fonte alternativa, como que eu garanto a sustentabilidade desse projeto? E aí eu acho que a gente tem que olhar também para as questões da própria legislação, né, da 11.445, que fala de obrigatoriedade de conexão do uso desse serviço e do pagamento de tarifas. A gente trabalha também o tema da modicidade tarifária, que é um princípio da 11.445, e quando a gente fala em modicidade tarifária, a gente tem que falar em capacidade de pagamento dos usuários. E aqui, quando a gente observa, falando em utilização de fonte alternativa em locais servidos por rede de água e de esgoto, a manutenção disso, geralmente isso ocorre por aqueles usuários que têm uma capacidade de pagamento. Isso você não vê ocorrer na utilização de vulneráveis, né? A população vulnerável, geralmente, ela não tem condição de se utilizar de um sistema alternativo como tem um condomínio. E o outro ponto, que eu acho que é o principal, é como fica a estrutura tarifária durante todo esse processo. Não só no início do projeto, mas durante esse projeto, se a gente está mantendo, né, ainda usuários que estão fora do sistema e deveriam estar dentro do sistema contribuindo. Para além disso, a gente tem também a possibilidade de falar, quando a gente fala em fontes alternativas, a gente se recorda também da possibilidade de soluções alternativas como solução para viabilizar a universalização. A própria norma da ANA traz esse conceito. E acho que, dentro de todos esses conceitos, eu acho que um dado importante, ainda mais no momento, né, que a gente tem vivido aí nos últimos tempos, é como essas soluções alternativas, como essas fontes alternativas, elas podem servir também, não só para garantir a universalização, mas também para nos dar condições de uma gestão de recursos hídricos de uma maneira mais perene para a gente garantir o abastecimento do consumo humano, né? Então, aqui a gente pode pensar em utilização de água de reuso, né, por meio do tratamento de efluentes, para que essas indústrias que se utilizam de muita água e fazem a captação
desses recursos hídricos, elas possam passar a fazer o uso dessa água de reuso e aquela captação que ela utilizava fica disponível ainda. Nós temos 15% da população brasileira que não tem acesso ao serviço de abastecimento de água de maneira regular e contínua. Então, também a fonte alternativa, nesse caso, pensando em água de reuso, é uma possibilidade. E aqui eu começo com o Anderaus. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, dentro desses conceitos macro, né? Hoje de manhã, a presidente Verônica comentou que o time, né, da ANA tem trabalhado a integração entre saneamento e gestão de recursos hídricos, justamente de forma a harmonizar isso para trazer viabilidade econômico-financeira para os projetos. A gente viu que recentemente publicou a resolução 221 de enquadramento de corpos hídricos, uma flexibilização, né, para lançamento de efluentes. Como que vocês, que são específicos da área de saneamento, têm pensado nisso? A gente percebe que a norma 8 da ANA, né, trouxe ali diversos conceitos e definições sobre responsabilidades de todos os atores envolvidos no saneamento, poder concedente, concessionária ou prestador de serviço, seja direto ou indireto, usuário e o regulador. Como que vocês têm pensado isso e como que vocês trabalham internamente quando vocês pensam em modelar situações como essa, que ainda que a Lei 11.445 fale, né, que recursos hídricos não é prestação de serviço de saneamento, mas isso tem total interação, né, tanto na captação como no lançamento, a gente utiliza os recursos hídricos para essa finalidade. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Bicom pelo convite, pela organização do evento, na figura da Cristiane, nossa ex-diretora da ANA. Agradecer. Bom, puxar um pouco o tema. Então, assim, a gente vê que, para universalizar, é necessário considerar essas soluções alternativas. Dificilmente iremos universalizar a prestação de serviço de água e esgoto sem considerar essa forma de prestação, né, pela natureza do país, né? E trazer um pouco como é que a gente tentou endereçar essa questão na norma de referência número 8, que é de universalização, né? Então, lá a gente traz que essas soluções, evidentemente, elas podem ser adotadas. A gente diferencia solução alternativa de ação de abastecimento de água e esgotamento sanitário, né? A ação é aquela que não depende da atuação de um prestador de serviço, né? Já a solução alternativa dependeria. Então, primeiramente, com base na norma de referência da ANA, o regulador infranacional deve regulamentar essa forma de prestação. Inclusive, esse é um requisito da norma de referência número 8, então deve haver um regulamento, né, para disciplinar essa prestação. E, no caso da solução alternativa, tem que ter uma participação do prestador, né? Existem N maneiras, por exemplo, o prestador ir limpar a fossa uma vez por ano, destinar o lodo, só para dar um exemplo, dessa fossa, verificar a questão da manutenção, a situação dela. Também a norma traz uma questão que o regulador deve também verificar a adequabilidade dessas soluções, né? Os reguladores, alguns reclamaram, mas assim, não necessariamente o regulador precisa em loco ver como é que é, mas ele pode fazer uma fiscalização assim, documental ou utilizar o titular também, mas enfim. E com isso pode haver uma cobrança por essa prestação de serviço de solução alternativa, né? E endereçar essas questões. A solução alternativa, assim, grosso modo, ela deve ser utilizada quando não há disponibilidade de rede, né? Mas a lei traz umas exceções, né? No caso de condomínio, naquela lei de condomínio, né? Também tem a questão da soleira negativa, que é uma questão comum nas grandes cidades. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Demetrios deve falar, né? É muito comum essa situação em que, para quem não é da área da engenharia, a soleira negativa é quando a rede de esgoto está abaixo do nível da rua, então precisa de uma solução ali para ou bombear esse esgoto para a rede, ou uma solução local de tratamento, né, desse esgoto, uma solução alternativa, né? Assim, bom, inicialmente é isso, tem outras questões, né,
questão de poço artesiano, como é que faria a utilização desses poços, se poderia ser usado para uso humano, os cuidados que isso deve ter, no caso, por exemplo, de condomínio, de não misturar, né, de impedir a possibilidade de uma contaminação cruzada do poço com a rede pública, e tem todo um arcabouço. De qualquer forma, como você falou, né, é importante dizer que, quando há rede, deve haver uma cobrança, né, por disponibilidade, inclusive, essa tarifa de disponibilidade será endereçada na norma de estrutura tarifária, que deve ser publicada no primeiro semestre do ano que vem. Maravilha. Acho que aqui a gente tem alguns pontos, né, importantes. A questão da tarifa pela não adesão, a questão que você trouxe dos condomínios, né? Existe uma discussão se eles podem se utilizar e fazer uso de fonte alternativa, mesmo servido por rede. E pegando esse gancho, que eu acho que ele é muito polêmico, inclusive já tenho 2 artigos sobre isso, é meu tema de coração, utilização de fontes alternativas, eu queria passar para a doutora Mariana. Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, porque, a hora que a gente olha essa possibilidade de utilização de fontes alternativas e que o prestador, no caso, teria que hidrometrar a sua fonte, pagar somente esgotamento sanitário, isso está ali no parágrafo 11 e 12 do artigo 45. Ele é um parágrafo de um artigo que começa falando que é obrigatória a conexão, né, ao sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário disponível, e que, além da obrigatoriedade de conexão, há obrigatoriedade do uso e do pagamento pela disponibilização e pelo uso desses serviços. E, logo abaixo, vem outros parágrafos. Eu me recordo que um deles é que, na ausência de redes, é permitida a utilização, né, de sistemas alternativos. Isso conversa e dialoga um pouquinho com o que você trouxe da métrica da norma, né? Solução alternativa como fonte de universalização feita pelo prestador contabiliza como universalização. Utilização de fonte alternativa em locais servidos por rede, isso não entra na métrica de universalização. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Mari, qual que é o seu entendimento, né? Se esses condomínios ou imóveis não residenciais, acho que é esse o conceito que utiliza, que pode utilizar-se de fontes alternativas, se eles poderiam fazer isso em detrimento de não contribuir para o sistema, não trazer a sustentabilidade econômico-financeira necessária, porque o que subsidia o saneamento, todo mundo sabe, é a própria tarifa, né? Então, para você buscar um financiamento, você precisa ter uma tarifa e os recebíveis em dia para você poder suportar tanto a universalização e a implantação de rede, como a manutenção desses serviços. Então, geralmente, quem tem condições, como eu comentei inicialmente, de fazer isso, é quem tem um poder aquisitivo. Geralmente, você observa isso em condomínios, em hotéis, que se utilizam dessa fonte alternativa. E, enquanto isso, a população vulnerável continua sem os serviços, e, quando tem os serviços, possivelmente é nela, na tarifa dela, que vai estar subsidiado a não adesão do condomínio e desses grandes clientes. Como que você enxerga isso, essa autorização que alguns entendem que condomínio e edifícios não residenciais poderiam se utilizar de fonte alternativa? Bom, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, é sempre um prazer participar do Encontro Nacional das Águas. Eu estou na nona edição aqui, eu participo desde a primeira, e vejo o quão importante esse encontro foi se tornando para a discussão de questões do setor de saneamento básico. Então, para mim, é realmente um prazer, assim, é uma satisfação. Bom, falando um pouquinho, você até introduziu um pouquinho a resposta. Eu acho que os parágrafos 11 e 12, na minha visão, e a gente também já discutiu muito sobre isso, né, Lu? Ele tem que ser interpretado num contexto da lei como um todo, né, da Lei 11.445. E a lei também, na linha do que o Alexandre também já comentou, qual é a regra básica, né? A regra básica é: todos devem se conectar onde existe rede. Essa regra já existe desde 2007, né? Não é uma regra nova. E
a solução individual só é cabível nos locais onde não há rede. E existem, pelo menos eu enxergo, alguns motivos de existirem essas regras. Vou citar 3 aqui, um também a Lu já adiantou. Mas, assim, o primeiro é uma questão até de garantia da qualidade da água, da qualidade do serviço, tanto da água quanto da coleta e da disposição final do esgoto. Imagina se a regra fosse o inverso, né? Se a regra fosse, olha, todo mundo se dispõe de rede aqui, mas cada um pode encontrar suas próprias soluções a despeito de existir a rede. Então, imagina a qualidade da água, né, que é servida, inclusive e principalmente a qualidade para o uso humano, e a própria disposição do esgoto. Imagina se todo mundo falasse, não, então eu vou jogar aqui a minha água, ou eu vou jogar numa fossa, ou não, eu vou jogar direto num corpo hídrico, porque eu posso adotar a minha própria solução e pronto. Como é que ficaria a própria fiscalização e o controle, né, dessa ação, dessa atividade? E todo mundo sabe aqui, os prestadores sabem muito bem, porque eles vivem isso no dia a dia, eles estão sujeitos a uma fiscalização rigorosa das agências reguladoras e de outros órgãos de controle da potabilidade da água, da qualidade do tratamento, da qualidade do efluente que é despejado no corpo hídrico. Então, você, de alguma forma, concentra essa fiscalização e esse controle da qualidade do serviço, que é o que a gente aqui tem falado desde o comecinho, né? A Cristiane já falou também desde a primeira fala aqui. Saneamento básico é uma questão de saúde pública. Então, a prestação, obviamente, onde houver rede, né, do prestador, garante a qualidade do serviço, tanto de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário. Eu acho que esse é o primeiro motivo. O segundo é a própria gestão também do uso do recurso hídrico. Você também imagina se todo mundo resolvesse abrir um poço, né? É claro que aí tem a questão da própria investimento, que também é o terceiro motivo que eu vou falar, mas, enfim, investimento que também é alto, né, de se fazer, a depender da fonte alternativa, o investimento para que se tenha essa fonte é alto, mas vamos supor que todo mundo fizesse isso, não houvesse a regra de uso do serviço do prestador, né, quando ele estiver disponível. Isso, imagina fiscalizar também e controlar o uso, tanto o uso da água quanto o próprio despejo do efluente no corpo hídrico. Então, também seria impossível, né, se todo mundo resolvesse fazer isso, mas você poderia, inclusive, comprometer o próprio abastecimento público, porque a gente sabe que vários prestadores também se valem de poços, né, de poços profundos para abastecer. Muitas vezes a água não é retirada do rio. Então, você também pode comprometer o equilíbrio aí do uso de recursos hídricos. E o terceiro motivo, que a Lu também já adiantou, que é a própria sustentabilidade econômico-financeira do serviço, né? E aí você tem existem algumas diretrizes, né, que se complementam na lei, que é, por um lado, a universalização. Então, o prestador, quando seja o público ou privado, né, se for público, é por uma obrigatoriedade direta da lei, se for por contrato, é uma obrigatoriedade da lei e do contrato. Enfim, o prestador é obrigado a universalizar. Ele não escolhe se ele vai colocar a rede aqui ou colocar a rede ali. Claro que ele tem o plano de negócios dele, o plano de investimentos, óbvio, mas ele tem que universalizar na área que ele assume. Ele não tem a opção. Então, a rede tem que chegar lá e o serviço tem que estar assim, não só a rede, né? A rede com o respectivo serviço, tanto de água quanto de coleta. E toda a cadeia, né, de água, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Então, por um lado, ele tem que garantir a universalização, e que bom, né, que existe essa regra tão estampada, de forma tão expressa na lei. Por outro lado, alguém precisa pagar. E a maior fonte de custeio desse serviço é a tarifa. E, ao mesmo tempo, você tem que garantir a modicidade tarifária, que também é uma regra que também já existe, inclusive, em qualquer serviço público, desde 1995, com a Lei de Concessões de Serviços Públicos. Então, também tem que se garantir a modicidade tarifária. E aí a gente vem para o problema que a Lucilene comentou, que é quem investe, quem tem dinheiro, né, para investir, a depender da fonte, óbvio, alternativa, mas, por exemplo, num poço, são os grandes consumidores. Os pequenos consumidores vão ficar com o serviço, claro, quando tem rede, né, aqui pensando sempre, né, na situação em que exista a rede disponível. São os usuários que têm uma menor capacidade de pagamento. E, para se garantir todo esse equilíbrio, a tarifa
tem que ser paga, e a conta tem que fechar. Então, essa tarifa acaba sendo paga, uma tarifa maior, por aquele que tem justamente que não tem a capacidade de pagamento, de fazer um investimento para, eventualmente, ter uma fonte alternativa. Então, por que eu fiz toda essa introdução? Para dizer o seguinte, que quando a gente vê toda esse quadro, lendo 11 e 12, eu sei que não é uma interpretação unânime, eu sei que existe discussão, mas eu acho que a interpretação mais correta, mais coerente com a 11.445 é que essa fonte, o parágrafo 11 fala só de fonte de água, né? Ele cita alguns exemplos, provendo de chuva, poços. Ele tem que estar no contexto de quando não existe disponibilidade de rede. Eu sei que não é um conceito, não é uma interpretação, de novo, unânime, né? Tem gente que entende que isso seria uma exceção à regra geral, só que se até como a Lu escreveu no texto dela, se fosse um cheque em branco, ela usa esse termo, toda essa construção que foi feita pelo marco legal cairia por terra, né, com uma mera exceção dos parágrafos 11 e 12. Então, a minha interpretação é que aquilo ele é válido, mas ele é válido ainda no contexto do caput do parágrafo 1º, de que quando não existir rede disponível. Bom, excelente, né? Ô, Mari, você leu bem meu texto, né? Eu li. Eu já tinha lido antes e li de novo hoje. Do cheque em branco. Mas eu acho que é importante, né, essa visão para a gente entender que, sem essa tarifa, não adianta, né, não tem condições da gente universalizar, sem a conexão de todos os usuários ao sistema, né? Partindo da premissa, e aí, até no artigo que eu escrevi, eu coloco esse ponto, é que a premissa geral é a obrigatoriedade da utilização e do pagamento, né, dos serviços. E eu acho que tem uma discussão muito grande ainda no setor. Tá bom, aquele que não aderiu, qual é a penalidade dele? Quanto é a tarifa de disponibilidade? É um custo mínimo? Ele é o suficiente para subsidiar um equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato que foi projetado pensando e olhando para a legislação que determina uma obrigatoriedade de conexão? Provavelmente não. Mas quanto é esse desequilíbrio ou quanto é essa tarifa de disponibilidade? E aí, partindo, né, para esse questionamento, eu acho que ouvi um pouquinho o Demétrios, o presidente ali da GESAM. Como que vocês têm trabalhado esses temas lá no Rio Grande do Sul? A gente sabe que a GESAM sempre está à frente, né? A hora que a gente pensa em produzir algo ou escrever sobre algo, a GESAM já está regulamentando. A gente percebe que a norma da ANA veio muito em linha com o que já tinha sido regulamentado por vocês, até em conceito de responsabilidades das partes, a questão da tarifa de disponibilidade. A Ana vai desenhar agora, como o Alexandre comentou, né, possivelmente vai sair aí uma resolução tratando disso, né, da estrutura tarifária como um todo. Mas como que vocês construíram isso ali no Rio Grande do Sul? E também, Demétrios, passar um pouquinho para a gente o conceito de vocês para soluções alternativas para, de forma a viabilizar a universalização. O que vocês pensaram ou já produziram com relação a isso? Bom, boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite. A Cris nos convidou e, obviamente, a gente não podia estar longe deste evento, né? Ao contrário da minha colega, que é meu primeiro ENA, né? É a primeira vez que eu estou participando desse encontro, né? E, realmente, lá no Rio Grande do Sul, não que a gente seja melhor ou pior do que ninguém, mas a gente evoluiu em alguns desses pontos, né, especialmente aí criticando, né, a Corsã, né, que faz parte, a gente critica sempre a Corsã. A Corsã deixou um pouco a desejar ao longo do tempo e a gente teve que avançar um pouquinho nisso, né? Avançar em que sentido? O separador absoluto é a melhor solução, é a solução definitiva, é a solução que tem que ser, mas sabemos que ela não vai ser implantada na totalidade dos municípios, né? Então, tivemos que ir atrás de soluções alternativas. Essa solução alternativa, lá na época, se chamou Solutrate, né, que veio dentro de um programa do Ressanear, com o Ministério Público, com o FEPAM, nosso órgão ambiental, que é justamente a limpeza dos sistemas individuais, né, a limpeza das fossas.
Santa Catarina, eu estou vendo aqui o Antoninho, eu sei que tem o esgoto sobre rodas, algum outro projeto nessa linha, e nós lá fizemos isto já faz 8 anos, eu acho, mais ou menos, né, que é a questão justamente de as situações, né, principalmente soleira negativa, ou algumas cidades como um todo, né, e aí eu digo que nós regulamos a segunda maior cidade do estado, que tem 600 mil habitantes, e o menor município do estado, que tem 1.600 habitantes. Né? Então, 1.600 habitantes certamente vai ter separador absoluto daqui a uns 200 anos, mais ou menos. Né? Então, há uma necessidade da gente prever soluções alternativas, e para isso que a gente criou, né, e incentivamos muito a Corsan, incentivamos o Grupo Aegea como um todo a utilizar, né, que é a questão de transformar isso num serviço público, né, a limpeza dos tanques sépticos, né, a gente chama limpeza de fossa, mas a limpeza dos tanques sépticos, dos filtros, nada mais é do que um serviço público prestado pelo prestador público, né, o prestador de saneamento vai lá, ele limpa, não é cada um ir lá e sair limpando e jogando, né, aquele lodo em manancial ou qualquer outra situação. Então, a gente implantou isso, né, e veio numa linha assim de não temos como assegurar 90% de separador absoluto em todas as cidades. Né? Só para lembrar que o Rio Grande do Sul tem em torno de 30% de esgotamento sanitário. Né? E ainda a gente se acha um estado super evoluído, né? Super maravilhoso, e estamos ainda bem atrás. Então, surgiu dentro dessa linha, e, ao mesmo tempo, obviamente, né? E eu acho que os programas e os projetos eles acabam sendo interligados, a cobrança da disponibilidade. A gente já implantou cobrança da disponibilidade desde 2014, eu acho, mais ou menos. Nós nem existimos, né? A GESAN é de 2019, mas já veio de outra agência reguladora, veio dentro do Ministério Público, e eu acho que isso é fundamental. Né? Todas essas medidas elas surgem, o regulador em apoio ao MP. Né? Não é o regulador contra o MP ou vice-versa. Né? Vamos trabalhar em conjunto com o Ministério Público. O Ministério Público do Rio Grande do Sul é super... Aí sim, nosso Ministério Público é muito bom. Né, às vezes até exagera um pouquinho nas cobranças, mas ele é muito bom. Mas criamos, em conjunto com ele, a cobrança da disponibilidade, obrigando as pessoas a se conectar se houver rede e se houver viabilidade técnica, né, porque, no caso de soleira negativa, aí tem a limpeza das fossas, que também é compulsória e também é um serviço obrigatório. Né, e aí, dentro dessa cobrança pela disponibilidade, que a gente chama tanto de separador absoluto como das soluções alternativas, essa cobrança da disponibilidade é o dobro. E pode ser o triplo, o quádruplo e crime ambiental se a pessoa não se conectar. Né? Infelizmente, a gente sabe que quem não se conecta não é o pobre, né? Quem não se conecta é o rico. Né? Nós tivemos diversas situações, por exemplo, no município de Canela, que eu acho que todo mundo deve conhecer, que é do lado de Gramado, em que condomínios de classe alta, altíssima, as pessoas não queriam se conectar porque ia estragar o seu jardim, a sua calçada, né, ia atrapalhar o trânsito na frente da sua casa, né, a Porsche ia acabar sujando, aquela coisa toda. Então, efetivamente, a cobrança da disponibilidade valeu lá. E aí, no momento que a gente cobrou em dobro, né, quer dizer, nós não, né, autorizamos o prestador de serviço a cobrar em dobro, efetivamente as pessoas começaram a ver. Né? Ah, mas é rico, não vai se importar. Não se importa na primeira, na segunda, quando é o triplo e quando chega uma notificação dizendo que é um crime ambiental, aí o rico começa a se importar sim. Infelizmente, enquanto a gente não tocar no bolso da população, isso não vai ocorrer. Então, fizemos isso, estamos em implantação há bastante tempo, né? E agora a gente está vendo outras compulsoriedades, infelizmente, faz parte. Né? E eu só queria fazer uma parte na norma da ANA, né, que, modéstia à parte... a gente teve uma bela contribuição à norma da ANA, até porque nós convidamos a Agência Nacional para ir no Rio Grande do Sul, conhecer, e lá tem um outro sistema que nós também utilizamos bastante no Rio Grande do Sul, que é o coletor de tempo seco, né, o esgoto misto, e eu acho que também é uma outra solução. Né, e a gente tem que pensar essas soluções para justamente baratear a tarifa, porque no momento que eu for implantar lá no município de André da Rocha, com seus 1.630 habitantes, um separador absoluto, quem é que vai pagar essa conta? A população de André da Rocha não vai pagar a conta. Né? Certamente, isso num subsídio cruzado, o Estado inteiro vai pagar. Então, eu acho que é o papel do regulador cobrar, ir atrás de soluções e, efetivamente, regular e normatizar e tarifar adequadamente para o prestador de serviço. Maravilha, Demetrios. E importante esse tema que você trouxe do coletor a tempo seco, né, como uma solução para viabilizar a universalização, especialmente em localidades onde a viabilidade econômico-financeira não é possível pelo
separador absoluto. Isso é uma realidade do Brasil, né? Em muitas localidades isso existe. Inclusive, tem localidades que a gente tomou conhecimento há pouco tempo que tem o separador absoluto, mas, devido à ausência do poder de polícia, os usuários não se conectam, e a Secretaria de Meio Ambiente solicitou ao operador que instalasse um coletor a tempo seco na drenagem do córrego, de forma a diminuir a contaminação daquele lençol freático. Então, tem 98% de cobertura de esgotamento sanitário e a população não se conecta. Então, mais uma vez, eu acho que a questão da tarifa de disponibilidade em dobro, em triplo, né, talvez até maior que o próprio consumo, como enforcement, para trazer esse usuário para dentro do sistema, ainda que seja pelo bolso e não pela conscientização que ele deveria ter, né, da melhoria da qualidade de vida da família dele, a preservação do meio ambiente, é um tema que a gente precisa considerar, e eu acho que a Ana vai ter que se debruçar de uma maneira a pensar sobre isso. Eu só queria complementar também, Lu, né, que é importante frisar que o coletor de tempo seco foi a nossa entrada na regulação de drenagem, né? Porque quando eu tenho esse sistema distribuído entre esgoto e drenagem, também a gente possibilitou, né, e hoje é uma vergonha, né, o Brasil ter 2 agências reguladoras que regulam drenagem, né? E, efetivamente, a gente começou a regular a drenagem, regulamos em 6 municípios que têm coletor de tempo seco. Foi a nossa porta de entrada e talvez esta seja a forma da gente viabilizar uma regulação de drenagem em âmbito nacional, que eu acho que é fundamental, né? Principalmente com a catástrofe que a gente sofreu lá em maio. Não tem como o Rio Grande do Sul, com seus 497 municípios, ser regulado em 6 municípios somente, né? Então, há uma necessidade também da gente alavancar isso, e talvez o coletor de tempo seco seja uma solução, porque daí tu acaba regulando o esgoto, o pluvial e o cloacal da mesma maneira. Perfeito. E é isso, né? Quando a gente fala em saneamento, né, de maneira geral, a gente pensa só no abastecimento de água e no esgotamento sanitário, e, na verdade, tem 2 outros segmentos importantes aí que a gente não pode deixar de lado, e que impacta diretamente na prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Drenagem é um serviço totalmente intrínseco ao serviço de esgotamento sanitário. Quem é operador aí deve saber, né, quantas ações judiciais que o operador sofre porque a tampa do bueiro da drenagem, o cara caiu na tampa do bueiro, se machucou, ou teve um retorno de esgoto por água de chuva, né, que estava interligado de maneira irregular na rede. E para quem sobra essa conta? Geralmente para a concessionária, prestadora de serviço público de abastecimento de água, uma forma de indenizar esse usuário, quando, na verdade, nem sua obrigação era. Então, a forma de conectar cada vez mais esses 4 segmentos, né, achar viabilidade para ele e fazer com que os 4 caminhem junto, né, ou de maneira ordenada, especialmente drenagem com esgotamento, eu acho que é o que a gente vai ter de soluções daqui para frente. A gente precisa pensar nisso, né, os projetos sendo modelados. Né, ainda a gente não vê muitos projetos, né, com essa integração das 4 infraestruturas, mas a pergunta né, o que impede da gente olhar para dentro dos contratos já existentes e começar a trabalhar serviços de drenagem no apoio com o poder concedente? Né? Muitas vezes você pode resolver a questão de chuvas, né? Você pode fazer um monitoramento disso, você pode fazer a limpeza, né, Demétrios, ali no Rio Grande do Sul. Imagino que parte também foi uma ausência de manutenção, né, desse sistema, porque o operador de serviço de esgotamento sanitário, que já tem essa expertise, não pode prestar esse tipo de serviço integrado ali ao sistema, como forma de evitar até catástrofes, como teve ali no Rio Grande do Sul. Mas, excelente. E aqui, passando para o Rafael. Rafael, conta para a gente um pouquinho, aí vocês têm trabalhado bastante em projetos de infraestrutura, e especialmente de saneamento. Como que vocês enxergam a questão da alocação de riscos, né, olhando para dentro da modelagem de contratos, e até mesmo quando a gente fala em não adesão, não é um problema do prestador privado, a não adesão é um problema da prestação direta, que vai, né, não ter tarifação suficiente, é um problema da prestação por meio de contrato de programa, e é um problema também por meio da prestação por meio de contratos licitados.
Mas falando especialmente dos contratos licitados, como que você enxerga a alocação desse risco, né? Pensando que a não adesão pode promover um desequilíbrio econômico-financeiro para esses projetos? Obrigado, Lucilane. Quero agradecer à ABICOM pelo convite, a oportunidade de integrar esse evento, este painel. Em direito, a gente costuma dizer que é ótimo falar ao final, né? Não é o caso, porque o tema é muito difícil e você me deixou por fim aqui e eu estou bastante preocupado com o que eu já ouvi. Mas, de toda forma, eu não quero me furtar a sua pergunta. Eu queria só salientar um pouco da complexidade desse tema, porque todos vocês vêm observando que existem duas grandes frentes de trabalho regulatórias para essa questão das fontes alternativas, né? A primeira é justamente quando elas são cabíveis. Lembrando que o artigo 45 não é muito claro, porque ele fala em ausência de redes como pressuposto para o cabimento de soluções individuais, né? Ele não fala quando as soluções de rede forem inviáveis. Isso não está expressamente claro na 11.445. Toda essa construção que o colega fez aqui, no fundo, é algo que decorre muito mais de uma experiência regulatória do que propriamente de um texto de lei. Embora bastante acertado, porque num país com a nossa realidade, acreditar que redes serão a única solução para a universalização, eu acho que não vai ser muito feliz, né? A gente tem questões geográficas, sociais, muito complexas, né? O Brasil é muito grande e deverá comportar, sim, soluções individuais, soluções alternativas. Agora, um tema importante nisso, e aí pensando até nos contratos concretos, é em que medida essas soluções individuais e alternativas deveriam justificar a cobrança de tarifa. Porque esse salto eu não tenho visto os contratos que estão sendo publicados autorizarem, pelo menos de maneira expressa, né? Então, quando a concessionária pode utilizar solução individual ou solução alternativa, não seria lógico que ela pudesse também cobrar tarifa pelo serviço, em vez de cobrar um preço meramente alternativo e eventualmente até aberto em regime de livre competição, porque alguns contratos dão a entender isso, e me parece que essa solução não é adequada para o viés de universalização. Do outro lado, tem esse ponto que a Lucilane nos traz, que é, bom, perfeito, então adotamos soluções individuais na perspectiva da concessionária, mas e quando é o usuário que opta pelas soluções individuais, né? Então, é o caso de usuários residenciais ou não residenciais que instalam poços artesianos, ou, eventualmente, até soluções mais simples. Conversava com a minha colega Marina aqui, né? Eventualmente, você pode ter uma cisterna né, na sua casa para coletar água de chuva e poder regar seu jardim ou lavar seu carro, porque isso também traz questões interessantes, né? Você tem faixas de rendas ou soluções bastante extremadas que talvez devessem justificar soluções distintas. Mas me parece que, pelo nosso ordenamento jurídico e até pelo próprio sistema da 11.445, não acho uma interpretação imediata e adequada que os usuários estivessem impedidos de adotar soluções individuais. Acho que esse impedimento, essa restrição, essa proibição, além de atentar um pouco com o que diz os parágrafos 11 e 12 do artigo 45 aqui já colocado, violaria o próprio direito de propriedade que está na Constituição. Quer dizer, eu, como proprietário de um imóvel, eu posso implantar dentro do meu imóvel as infraestruturas que eu bem entender. A questão que eu tenho que observar é o que eu preciso fazer para poder utilizá-las.
sobretudo quando eu vou utilizar recursos hídricos que são bem público. E aí se coloca justamente a questão das outorgas de uso, das licenças e tudo mais. Mas dizer que algum proprietário não vai poder fazer poço artesiano, não vai poder fazer cisterna, eu não vejo o nosso sistema jurídico admitindo esse tipo de interpretação. Pois bem, mas diante do caso concreto, os proprietários, enfim, os usuários adotaram essa solução. Na medida em que isso traga impactos na equação econômico-financeira das concessões já celebradas, que venha, por exemplo, a frustrar receitas, né? Porque as projeções da concessionária apontavam para a possibilidade de uma receita tarifária maior, enquanto determinados condomínios ou bairros estão pagando apenas uma tarifa mínima, uma tarifa de disponibilidade. Como lidar com o fato concreto dessa frustração da receita? Caberia direito a reequilíbrio? Também me parece que os contratos concretamente publicados não têm dado respostas assertivas para essas questões. Embora eu entenda, e aqui eu acho que eu me perfilo a Lucilane, a Marina, aqui como minhas colegas advogadas, que este risco, por toda uma questão de princípios do nosso ordenamento jurídico e da própria Lei 11.445, deva recair ao poder concedente. Então, na medida em que a concessionária seja capaz de demonstrar que a redução de tarifa decorre de uma proliferação extraordinária ou desarrazoada da adoção de soluções individuais por parte dos usuários, portanto, uma questão de prova, ela deve ser reequilibrada por isso. De que maneira? Isso é uma questão a ser discutida. Como fazer esta prova? Isso é uma outra questão a ser discutida. A gente comentava aqui que talvez uma boa pista para isso seja a própria hidrometração dos sistemas de captação de água individual, né, que devem servir, conforme diz o parágrafo 2º do artigo 45, como parâmetro para a tarifação do esgoto. Então, na medida em que se identifique, por exemplo, uma desproporção entre o que se paga de esgoto e aquilo de água, talvez os reguladores pudessem utilizar isso como um fio da meada para identificar aí como efetivamente processar e julgar esse pleito de reequilíbrio, que me parece muito justo, não só na perspectiva da concessionária, mas na perspectiva, sobretudo, social. Acho que o saneamento básico tem uma perspectiva social muito importante, em que a questão das capacidades contributivas devem ser levadas em consideração. Acho que é isso. Ótimo. E esse tema que você trouxe, né, da proibição de se utilizar uma fonte alternativa ou de se perfurar um poço, isso conversa um pouco com as instâncias, né? A instância estadual, quem é operador aqui, quantas vezes já bateu lá e falou assim: existe uma obrigatoriedade de conexão, você não deveria emitir, né, uma outorga para uma autorização para perfuração de poço, isso vai causar desequilíbrio. E o Estado vira e, olha, eu não tenho nada a ver com isso, esse é um problema seu lá com o município onde você firmou seu contrato. Então, há uma dificuldade nessa interação e nesse entendimento. E aí eu acho que o papel, né, da ANA, cada vez mais, com orientação para a gestão de recursos hídricos, ainda que essas orientações elas sejam a nível federal, né, para os rios federais, eu acho que gera um precedente, como vocês fizeram recentemente com a Resolução 221, de enquadramento provisório para permitir lançamento de esgotamento sanitário, observando aí a necessidade de trazer premissas para garantir a universalização. Então, acho que isso é muito importante, cada vez mais, ter um referencial para que a gente possa ter mais capacidade de discutir com os estados e com os municípios, né, com os órgãos ambientais, a utilização desse recurso, quando se tem uma rede disponível e precisa de sustentabilidade econômico-financeira, ou seja, aquele usuário aderido, conectado e utilizando apenas aquele sistema. E aí, quando a gente fala, né, do desequilíbrio econômico-financeiro gerado, né, da questão da alocação de risco ser do poder concedente, a gente pensa como se promover esse reequilíbrio, né? Quer dizer, quem vai continuar pagando vai ser aquele que cumpre a lei,
aquele que aderiu, então ele vai acabar a sua tarifa sendo onerada e 100% dos vulneráveis estão dentro disso quando a gente pensa em universalização. Então, ele vai acabar pagando esse valor desse reequilíbrio. Claro que existem outros métodos de reequilíbrio, aumento de prazo, enfim, mas quando a gente pensa em tarifa, isso vai acabar sendo custeado pelo próprio usuário. E aí, por que não pensar, né, numa forma diferenciada de tarifação de esgoto para esse perfil de usuário que tem capacidade contributiva, não adere, ele vai ter sua fonte alternativa hidrometrada e ele vai ter uma tarifa diferenciada de esgotamento sanitário superior àquele que aderiu ao sistema de água e de esgoto que contribui, né? Então, acho que são situações aí que a gente precisa pensar e cada vez mais provocar vocês que estão à frente aí das normas de referência para nos ajudar a trazer soluções para isso de forma a garantir a universalização. Nosso tempo aqui se encerrou. Eu acho que tem muitas perguntas, né? O que eu faço? Mais meia hora. Olha, tem duas perguntas. Ah, entendi. Quem tem perguntas? Uma, duas. Olha só, liberaram duas. Então, vamos fazer rapidinho essas perguntas e respostas? Pode ser, gente? Vamos lá. Vamos lá? Então, vocês já vão receber o microfone aí. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isadora, eu sou do RMMG Advogados, lá de Porto Alegre, né, gaúcha também. Nós trabalhamos com a operação, né, da Corsã, com o estratégico regulatório, e agora, vendo vocês falando aqui desse tema, me surgiu a questão das associações de moradores, né, que é um ponto interessante, porque elas não são legitimamente outorgadas para prestar um serviço, não são prestadoras, né? E, muitas vezes, claro, como o Demétrio sabe, por um histórico, né, de não alcance da empresa prestadora numa região coberta pelo contrato, né? Claro que agora essa realidade está muito distinta, mas os litígios que envolvem, né, a associação de moradores que não são outorgadas para prestar um serviço e até os moradores não querem mais a associação e ajuizam a ação porque, se for uma área de cobertura, evidentemente, né, se tem que pensar em como atender aquelas áreas. Então, a minha pergunta também aqui para todo mundo é como que fica a posição, né, nessas mediações que, na verdade, devem ser feitas, porque a empresa prestadora tem que estudar, às vezes, a infraestrutura para ver se ela vai absorver e fica a relação entre prestadora e titular. A associação de moradores ela não é uma parte nessa relação, mas a gente sabe que, na realidade, né, os litígios eles acontecem. Né? Então, saber a opinião de vocês a respeito desse tema. Bom, eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive aqui, parecida, no estado de São Paulo. Para quem é daqui, tem um empreendimento litoral de São Paulo, em Bertioga, que se chama Riviera de São Lourenço. Inclusive, no começo da minha carreira, eu trabalhei lá durante 5 anos, na empresa que construiu lá. E lá, a associação, desde o começo da década de 80, a Associação dos Amigos, ela continua operando a infraestrutura de tratamento de água, água, esgoto, limpeza, manejo de resíduos sólidos. E lá, assim, até onde eu sei, os moradores, lá é um empreendimento que, no pico, vai para 100 mil habitantes, né? É um empreendimento de balneário. E lá, até quando a Sabesp não tinha participação nenhuma lá, era sempre operada pela associação, e os moradores, lá, os proprietários, eles querem continuar com a associação, porque o serviço é muito bem prestado. Lá, inclusive, há um case aqui no estado de São Paulo. Então, acho que há casos e casos. Né? Esse caso específico sempre funcionou muito bem, logicamente a CETESB sempre fiscalizou, tal. A Sabesp continuava ali em Bertioga, prestando, mas até hoje, no futuro, provavelmente vai passar para a prestadora, sei lá, para a Sabesp, ou sei lá, para... Isso. Mas lá é feito, os órgãos ambientais sempre fiscalizaram, e sempre foi muito... como eu falei, o modelo, então, nunca teve problema. Mas acho que esse é um caso que não é replicável, porque não é a realidade do Brasil.
indo para o Rio Grande do Sul, né, nós estamos entendendo que essa solução é uma solução alternativa. Desde que homologado, né, lembrar, isso está bem claro na norma, que as soluções alternativas, se não me engano, é 2 anos que a gente tem para homologar as soluções alternativas. E nós, reguladores, estamos já homologando... E outra coisa, a gente homologa por município. Eu não homologo assim, sistema Corsã, tudo, não. Homologa por município, e até porque essa, para nós, é uma solução para o saneamento rural, né? A Corsã, ela só atende áreas urbanas, e vai continuar só atendendo áreas urbanas, não sei, talvez não, mas ela atende áreas urbanas e nossos territórios são muito rurais, né? Então, ela é a solução que a gente está empurrando aos prefeitos como uma possibilidade, até porque os prefeitos acham que assinaram lá com a Corsã, agora assinaram um TAC lá, transformando contrato de programa em contrato de concessão, e os problemas estão todos resolvidos, né? Me livrei do saneamento. E aí a gente chega, não, prefeito, tem que fazer 99%, 90% também na zona rural. Hã? Né? Então, a gente está empurrando para os prefeitos, que é uma alternativa. A gente já está homologando em Caxias do Sul, né? Caxias do Sul não é Corsã, é SAMAI, porque Caxias do Sul tem um território, assim, se não me engano, 30% urbano e 70% rural, né? E penhasco, e vinhedo e tudo mais. Então, não tem nunca como chegar a uma rede de abastecimento de água e tampouco uma rede de esgotamento sanitário. Lá, inclusive, a gente está propondo o Etlan, né, que é outra solução de esgotamento sanitário homologada pela agência, que é a possibilidade. E só complementando, a gente definir tarifas, tá? A Corsã já tem todas as tarifas para o sistema e a gente vem tentando implantar uma tarifa de esgoto para onde tiver a solução de poços, soluções alternativas, mas a Corsã ainda está sendo um pouco resistente, né? A Corsã é bem resistente e os prestadores municipais são mais resistentes ainda. Cada vez que a gente diz que vai implantar uma tarifa, eu nunca vi disso, né? O regulador querer implantar a tarifa, dar dinheiro para o prestador e o prestador dizer, não, mas politicamente não é muito bom. É isso que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Não sei se vem acontecendo nos demais estados. É muito brigão, ou é Grêmio, ou é Inter, ou é Bolsonaro, é Lula, aquela coisa normal, né? Não adianta. Demétrio, estou à sorte aqui. Hoje eu estou como moderadora, viu? E é por isso que eu estou batendo, aproveitando para bater. Eu vou me conter, tá bom? A gente aproveita para bater, né? É o momento oportuno. É a segunda pergunta. Acho que tem mais uma. Boa tarde. Me chamo Ingrid. Eu sou diretora de Novos Negócios e Assuntos Regulatórios da DAI Jundiaí. A minha pergunta é direcionada para o Alexandre. Só hoje, Alexandre. Então, sobre a questão das fontes alternativas, né? A gente sabe que cada um tem as suas responsabilidades, cada entidade. Mas o desafio da ANA, nesse papel de saneamento, nessa entrada deles, é diminuir essa pluriburocracia e tentar harmonizar as normativas. Eu queria saber como vocês estão fazendo, se vocês têm direcionamentos, além da resolução, claro, para harmonizar os stakeholders envolvidos nesse processo, porque, como foi falado, as fontes... na prática, né, eu estava até comentando aqui com os meus reguladores, porque isso aqui, né, eu sou regulada aqui pelos meus colegas da área PCJ, Dalto, Gravina, e a gente sabe que, na prática, a gente tem encarado bastante desafio com as fontes alternativas, principalmente quando se trata de área ambiental. Muitas vezes essas fontes estão contidas em zonas de proteção ambiental ou áreas de conservação. A gente tem uma outra coisa, que é a questão fiscalizatória também, né? E a questão compulsória. Então, tem várias entidades que estão envolvidas nesse processo, obviamente, além do usuário. Eu queria saber de vocês como vocês estão pensando em fazer esse arcabouço de governança regulatória voltado para as fontes alternativas. Bom, tudo bem, Ingrid? Não tinha te visto ainda. Então, além das ações normativas, né, principalmente a NR8, a gente está trabalhando no manual agora para detalhar a NR8, né, e para detalhar esses aspectos aí da fonte alternativa. Acho que esse tema é um tema que é um tema de interface entre saneamento e recursos hídricos, né, porque tem a questão do órgão, tem que ter uma articulação entre o órgão gestor de recursos hídricos e as entidades reguladoras infranacionais,
né, porque tem essa questão, essa interface com a área ambiental, né. Na ANA, a gente tem a sorte de ter, já desde sempre, essa função de órgão gestor de recursos hídricos em rios de domínio da União e agora, recentemente, o saneamento. Então, temos estudado, né, como articular essas duas políticas e como implementar, mas, como você falou, envolve órgãos ambientais, então são questões complicadas. A gente vai até onde a gente consegue chegar ali, pelo menos na área que eu trabalho, né, na área lá do saneamento, com os normativos e com as ações com os reguladores infranacionais, né. Você falou da governança, o fortalecimento da governança das entidades, que é outro tema que acho que vai ser um tema agora na sequência, tem um painel sobre governança também, das entidades reguladoras infranacionais, né. Então, é isso, Ingrid, basicamente, ação normativa e ação de articulação e fortalecimento das entidades infranacionais e publicação de manuais e estudos técnicos para embasar essas ações. Obrigado pela pergunta. Bom, acho que chegamos ao fim, né? Teríamos uma tarde aqui discutindo esse assunto, mas agradecer cada um de vocês, agradecer a Bicom, parabenizar pelo evento e acreditamos que já deve ter outro painel começando aí para vocês poderem debater mais um pouquinho do saneamento. Obrigada a todos.